Meus amigos, duas renovações muito bem encaminhadas no Mengão. Eu vou trazer para vocês agora as últimas notícias do Flamengo no Sport Center. Fica ligado. O assunto é o rubro-negro porque a ESPN conversou de forma exclusiva com a Arrascaeta, que falou sobre vários assuntos, entre os quais a necessidade de um apoio incondicional do seu torcedor. A gente sabe que eu já estou muito tempo nesse clube, então sempre tentam criar uma crise de fora para dentro que a gente tenta sustentar da melhor forma possível aqui. E uma derrota não nos pode desestabilizar a nós, como grupo, como equipe, e por isso é que eu falo para o nosso torcedor, é momento de acreditar, é momento de apoiar mais do que nunca esse clube, esses jogadores, e eu acredito muito neles. E a gente está trabalhando da melhor forma possível para que o resultado dentro do campo possam acontecer da melhor forma possível. Vamos lá, vamos debater o Flamengo também, com semana importantíssima, compromissos, como disse o Zupac, Libertadores, Palmeiras, e a gente tem os números recentes do Flamengo para entrar no nosso telão. É o Flamengo desde a goleada contra o Vitória, né? 8 jogos, 50% de aproveitamento, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados, 6 sofridos. Disse o Arrascaeta, apoio, querem criar uma crise de fora para dentro e tudo mais. A gente sabe, o torcedor rubro-negro é exigente, gosta de futebol vistoso. Bastou a derrota para o Bahia para críticas, Samuel Lino, diretoria e tudo mais. Presidente, no caso o BAP. Queria que você falasse sobre o que disse o Arrascaeta. Algumas coisas, né? Primeiro, é curioso que esse aproveitamento de 50% tenha acontecido logo depois do jogo em que todo mundo falou, bom, Acabou. Se o Flamengo agora ficar perto desse nível de desempenho, como é que vai haver competição, né? E é claro, o próprio resultado diz, né? Uma vitória por 8-0 é uma coisa completamente fora do que é normal, mesmo que tenha sido merecida, e foi, mesmo que tenha sido um futebol encantador, e ele apareceu. O campeonato ele é várias vezes mais difícil do que aquela noite específica no Maracanã. Mesmo que o Flamengo tenha a possibilidade, em termos de potencial técnico, de fazer coisas parecidas, não tão largas, com diversas equipes, né? E se não aconteceu ainda é porque o campeonato, além de ser difícil, o Flamengo também mostra as suas irregularidades. Eu não sei se eu concordo necessariamente com o De Arrascaeta, que é um dos jogadores que eu mais admiro aqui no futebol brasileiro, com essa coisa de estão tentando criar de fora para dentro um momento de instabilidade. Acho que o Flamengo não perde com frequência. Quando uma equipe desse nível, principalmente a campanha que fazia no Campeonato Brasileiro, é derrotada da forma que o Flamengo foi pelo Bahia, com 2 expulsões, uma delas logo no início, que evidentemente desequilibrou o jogo, mas nada de equivocado aconteceu em termos de arbitragem, o Bahia mereceu vencer, é preciso entender que esse tipo de coisa faz parte da trajetória de praticamente todos os times e pode ter sido um ponto negativo num desempenho abaixo do potencial do Flamengo, aquilo que se espera num lugar onde é difícil jogar contra uma equipe boa, que é a equipe do Bahia. Agora, o que vem pela frente tem que ter o apoio do torcedor, porque o Flamengo está na caminhada para ganhar 2 troféus, os mais importantes do calendário de uma equipe brasileira, no nosso calendário doméstico e, evidentemente, no calendário sul-americano com a Libertadores. E eu não vejo motivo, embora eu entenda por que o De Arrascaeta fez um apelo ao torcedor no sentido de ter apoio, eu não vejo motivo para a torcida não fazer exatamente isso. Porque, primeiro, é o que ela normalmente faz, sim, com um nível de exigência que às vezes é um pouco, exagerado. Mas o apoio da torcida do Flamengo estará lá, em especial nesse momento em que as semifinais da Libertadores se aproximam e rodadas muito importantes do Campeonato Brasileiro também. Apoio da torcida do Flamengo é o assunto, Zupac, eu quero te ouvir nesse momento de disputa de Brasileirão e disputa de Libertadores. Isso é muito importante. O torcedor rubro-negro, ele é um torcedor muito exigente em relação ao desempenho da equipe, e o Flamengo tem oscilado um pouco, e isso traz o nível de impaciência, no meu entendimento, ser muito mais alto do que deveria, mas é parte da cultura de arquibancada, e esse apoio se faz muito importante para agora, porque o Flamengo, nessa sequência complicada que eu citei, mas são 3 jogos consecutivos no Rio de Janeiro.
Então, o contato com o torcedor vai ser frequente e tentar fazer uso disso como arma, né, e não como pressão para ele, Flamengo, é fundamental, né? 3 jogos seguidos no Rio, Botafogo fora, visitante, né, mas o jogo no Rio vai ter contato com torcida, e aí Flamengo, Palmeiras no Maracanã, no grande jogo do campeonato até aqui, e a primeira semifinal com o Racing também no Maracanã, um jogo muito árduo, o Racing é um time muito complicado, o Flamengo define fora, então é uma sequência em que o Flamengo tem que responder dentro de campo de maneira mais regular, né, do que vem mostrando. O Flamengo tem bons momentos nos jogos, mas tem oscilado mais do que a gente espera. Isso tem custado alguns pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Então o time tem que responder dentro de campo e o time também espera que a hora que as coisas não forem tão bem, que eles tenham a arquibancada para contar. E historicamente essa é a cultura da torcida do Flamengo, e especialmente em jogos dessa proporção, isso deve ser visto mais uma vez. E o Arrascaeta, a gente tá vendo os lances dele aqui, é até complicado, até confidenciar aqui, enquanto o André vai comentando, enquanto você vai perguntando pro André, dá uma olhada aqui olhando, eu também. E aí às vezes a gente sai de viagem, o gol do Arrascaeta contra o Vitória, que mostrou agora há pouco aqui, eu perdi a noção do programa, porque você fica assim, é pornográfico o que faz o Arrascaeta dentro de campo na atual temporada. Realmente, meus amigos, o Arrasca, esse daí, olha, vou falar pra vocês, a camisa 10 no Arrascaeta fez muito bem. O cara tá vivendo simplesmente o seu melhor ano com a camisa do Flamengo. É o artilheiro do time e tá voando na temporada. Nos últimos jogos ele até deu uma caída, mas normal, né? Pela alta que ele veio durante todo o ano. A tendência agora é ele voltar a jogar em altíssimo nível. Isso acontece direto comigo, ainda bem que eu não sou o único. Não, Vocês vão falando e às vezes eu falo, caramba, eu não lembrava desse gol. Você não é o único. É loucura. Vamos ver, até sobre o que diz o Zupac, o torcedor quer saber. Renovação, ele tem contrato até o fim do ano que vem. Então mas com um cara desse tipo, você começa já a pensar um pouco antes da hora. Ele falou de forma breve sobre o tema. Fala como que tá esse processo de renovação, que a torcida fica curiosa, né? Estamos aí conversando aí, quase tudo certo. Estamos conversando, quase tudo certo. Renovação, um prêmio merecido, atacante em 2025. Arrascaeta pelo Flamengo em 2025, 49 jogos, 19 gols, 0,39 por jogo, assistências 13, ou seja, ele participou de 32 gols em 49 partidas, minutos para participar de gols 107, até o momento o melhor jogador do ESPN, bola de prata, nota 7,5. André, eu sei que é muito difícil comparativos, assim, porque eu ia jogar pra você assim, é a melhor versão do Arrascaeta que já tivemos, e já teve boa, inclusive no Cruzeiro, depois Flamengo, mas, cara, eu tenho a percepção que esse ano ele subiu ainda um patamar, assim, se era possível, tanto de efetividade quanto de lances com frequência mágica. A assistência não foi porque o Samuel Lino não fez gol, eu não tô falando isso pra fazer coro com aquele cara que escreveu Samuel Lino peladeiro. Mas aquele passe é uma brincadeira. Mágico, quero te ouvir, André. A impressão que eu tenho é que ele está mais em campo. Isso é um bom ponto. Ele está mais presente, mas pode ser uma impressão justamente pelo fato dele ter aparecido, estar aparecendo com tanto destaque, com essa frequência. É óbvio, né? O cara receber os elogios que o De Arrascaeta vem recebendo, ele precisa estar em campo, ele precisa jogar, mas nem todos os jogadores que atuam frequentemente atingem níveis tão altos como ele tem feito. Então eu acho que como essa é uma demonstração bem natural da capacidade dele, ele não está assombrando as pessoas ao jogar um futebol que nunca ninguém viu em toda a carreira dele, não. Isso é um De Arrascaeta normal. É isso que o Flamengo contratou e é isso que a torcida quer ver. Mas ele já foi tantas vezes prejudicado nas temporadas anteriores por lesões, algumas vezes tomando bastante tempo, e aí até voltar, tem a recuperação física, tem o ritmo. Ele me parece estar mais saudável do que na maior parte do tempo em que ele jogou no Flamengo, e essa condição dá a ele essa possibilidade de jogar com frequência e, estando em campo, fazer o que ele tem feito. A minha impressão é essa. A gente vai, inclusive, mostrar outros trechos ao longo de toda a nossa programação nessa entrevista. Zupac, o que eu acho que esse ano traz de componente, o André esbarrou nessa questão de
dar a impressão de estar jogando mais. Eu não sei se essa é uma impressão, eu também tenho, mas pelo menos dele estar mais saudável, né? A gente tinha um cenário de pubalgia e tudo mais. E isso é um coeficiente importante em momento de discussão, de renovação. E nesse ano a gente tem a percepção de estar mais disponível para jogar o Arrascaeta. E claro, isso seria um perigo para discutir renovação. Não só fisicamente, mas claramente ele está mais forte do ponto de vista físico. E isso se reflete não só em constância, em minutos jogados, mas no papel dele na equipe, né? Porque o Arrascaeta é o 10, ele é o maestro. Esse ano ele é o 10, ele é o maestro, ele é o goleador. Então, assim, uma quantidade de gols enorme para o perfil de jogador que ele tem. Ele já teve temporada de muitos gols, mas essa é a temporada mais artilheira. Ainda não é a temporada de maior número de assistência, mas a temporada não acabou. Agora, o número de participação em gols, né? Quando você cruza esses dois dados, o Arrascaeta é, assim, disparado o grande jogador do Flamengo na temporada. Em outras temporadas, a gente discutia Pedro, Arrascaeta, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Arrascaeta. Essa temporada não, o Arrascaeta ele é soberano, grande craque do Flamengo. A gente viu aí, ele lidera o troféu Bola de Prata. Para mim, mais que o Bola de Prata fala sobre Campeonato Brasileiro. Para mim, mais, ele é o grande jogador do futebol brasileiro no ano inteiro, qualquer que seja a competição, assim, uma temporada realmente espetacular. As renovações do Arrascaeta geralmente são complexas. O seu agente é o Daniel Fonseca, foi atacante uruguaio na década de 90, antes da geração de Forlán, Lugano, Cavani, Suárez e companhia, era um bom centroavante, mas nunca foi fácil negociar renovações do Arrascaeta no Cruzeiro e no Flamengo. Gostei do otimismo dele. Espero que o otimismo dele se comprove na prática, no papel, porque para o Flamengo ter o Arrascaeta é sempre, indiscutivelmente, uma vantagem. Sobre renovação, Felipe Luiz, técnico do clube, tem contrato até o fim do ano. O presidente BAP falou sobre o tema em entrevista ao GE. Esse processo nunca depende de um lado só. Se depender do Flamengo, ele vai ficar. Ele diz que quer ficar, então eu acredito que a gente tenha totais possibilidades disso acontecer. Mas são muitas coisas que têm de ser consideradas. O que faz um casal permanecer casado? A vontade dos dois, no momento certo. No momento certo. Até agora nós temos esse alinhamento. Começando essa discussão contigo, Zupac, como é que você vê o caso Felipe Luiz? E aí, galera, é uma situação aí para ser resolvida, né? Tem alguns torcedores que acabaram, né, criticando o Felipe Luiz nas últimas rodadas, mas não dá para negar que o trabalho do Felipe Luiz é um trabalho muito bom, né? O Flamengo está na semifinal da Libertadores, está disputando o título brasileiro, né? O Flamengo tem poucas derrotas, melhor ataque, melhor defesa, e lógico que esses resultados acabam respaldando o trabalho do Felipe Luiz. Eu, sinceramente, sou favorável à renovação de contrato dele. E você? O que você acha? Coloca aí nos comentários. Vamos acompanhar. O Felipe é um cara que já teve um assédio europeu, né? Já teve proposta do Fenerbahçe, ele não quis ir, já teve outras sondagens. E o Flamengo sabe, e o Felipe sabe, que do jeito que as coisas andam, essa vai ser uma tônica. A cada janela de meio ou de fim de ano, a cada turbulência em times europeus, dependendo de qual for o nível do time, o nome do Felipe vai entrar em conversa. Então, cedo ou tarde, o Flamengo vai ter que lidar com o desejo do Felipe de dar o passo que todo mundo sabe que ele vai dar, porque ele é um cara preparado para isso, que se prepara para isso, que é o futebol europeu. Enquanto isso não acontece, e enquanto o que ele entrega de rendimento seja o que o Flamengo espera, e isso acontece, né? Esse é um casamento que tem que perdurar. Acho que neste momento da carreira do Felipe e neste momento do desenvolvimento do trabalho do Flamengo, a melhor coisa para os dois é continuar. Acho que para o Felipe agora o melhor é continuar no Flamengo também, esticar um pouco mais esse trabalho. Mas a gente sabe que a cada janela europeia vai ter algum lugar em que o nome do Felipe vai ser comentado. E vai chegar um momento que vai ficar difícil para o Flamengo segurar. Enquanto isso, renova o contrato, porque um precisa do outro. Um faz muito bem ao outro. André? Eu estou de pleno acordo com a opinião do Gustavo, e quando veio à tona aí o interesse do Fenerbahçe, eu também entendia que seria um passo mal dado, né, na carreira do Felipe Luiz, se ele resolvesse interromper o trabalho dele no Flamengo para ir treinar esse nível de clube, né? Eu não estou criticando o Fenerbahçe, eu estou querendo só fazer uma comparação.
o Fenerbahçe ofereceria esportivamente ao Felipe Luiz aquilo que o Flamengo oferece? Esse é o ponto. Então não é uma questão de salário, não é uma questão de fazer uma ponte para a Europa para dali dar um salto para um clube maior, numa liga mais importante. A minha impressão é que o Felipe vai poder escolher o momento adequado e o local certo para entrar no mercado europeu. E enquanto isso não acontecer, e é sempre necessário ponderar o momento que ele está vivendo no Flamengo, o suporte que ele tem da diretoria, seu relacionamento com os jogadores, o desempenho do time na temporada, e tudo isso me leva a pensar que o Felipe ainda deve continuar no Flamengo por um bom período. Na hora certa, quando ele sentir provavelmente que o trabalho dele ficou completo aqui, dirigindo e comandando o Flamengo, ele vai olhar para ver qual é a sua perspectiva. Eu já disse isso aqui no programa a respeito do que eu entendo que vai ser a projeção de carreira do Felipe Luiz. É futebol europeu e, num determinado momento, seleção brasileira. Não que ele vá assumir a seleção brasileira, mas ele será cotado e muito provavelmente convidado. Então tá aí, meus amigos, Arrascaeta e Felipe Luiz próximos de renovarem contrato com o Flamengo. Parceiro, 2 renovações saindo ainda em 2025. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil e o link deles está na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!